Estamos de volta. Eu convido meu colega Paulo César de Oliveira para as notícias da nossa região. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta quinta-feira o recurso do Grupo Marcondes César contra a liminar que suspende o corte de 430 árvores do Bosque da Tívola, na região central de São José dos Campos. A liminar foi concedida em março em uma ação de um vereador que aponta falhas na documentação apresentada pela empresa durante o processo de licenciamento ambiental. Apesar da ação tratar do descumprimento de requisitos processuais formais, não é possível ignorar que o alvo principal é a proteção do meio ambiente. A Prefeitura de Monteiro Lobato já confirmou 2 mortes por febre amarela na cidade. A primeira foi de um jovem de 26 anos que morreu no dia 31 de março e um idoso de 71 no dia 6 de abril. Um homem de 48 anos também contraiu a doença, foi internado, mas já recebeu alta. Segue o repórter setorial. Fique agora com a previsão do tempo. Ter uma formação profissional é o objetivo de quem sonha com um lugar no mercado de trabalho. Muitas pessoas não têm tempo para fazer um curso presencial de especialização. Nesses casos, a educação à distância é uma opção mais econômica e que permite a flexibilidade de horários para os estudos. Mas o que muda entre o ensino presencial e o ensino à distância? Qual é o futuro do EAD no Brasil? Você acompanha agora na reportagem especial de hoje com Ana Mintureta. Tecnologia e educação. Essa é a base da fórmula para a educação à distância. Apesar de parecer um método moderno de ensino, o caminho foi longo até que as aulas fossem parar na tela dos computadores, tablets e celulares. Até o ano de 1910, os cursos à distância eram feitos por correspondência e utilizavam materiais impressos. Depois, vieram os slides e materiais audiovisuais. Entre 1910 e 1940, o rádio se tornou um aliado na transmissão de alguns conteúdos. Depois de 1950, com a invenção da TV, surgiram os telecursos. Mas foi depois da década de 1990 que os cursos passaram a ser feitos via CD-ROM e depois pela internet. Os primeiros cursos eram voltados para o aperfeiçoamento profissional e os conteúdos complementavam a formação acadêmica. Com o tempo, o número de universidades que ofereciam ensino superior à distância passou a ser cada vez maior. Só em 1996, a Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação foi criada. A partir daí, foram homologadas leis para garantir a validade dos diplomas emitidos pelos cursos nessa modalidade. Jadson alcançou a primeira graduação através do ensino presencial, mas perdeu oportunidades de emprego na área de formação por falta de especialização. Foi aí que ele encontrou na educação à distância uma solução para deixar o currículo mais atrativo. Eu já perdi alguns empregos por falta de especialização. Foi por isso que eu me preocupei para poder me especializar ainda mais. A partir do primeiro emprego, eu falei assim, não, eu preciso estudar, eu preciso fazer um ensino superior. Falei assim, então vou fazer a administração de empresas, porque é algo que eu gosto, nessa rotina administrativa. Então, fiz a graduação, foi muito boa, fiz ela presencial, né? E aí me ajudou no mesmo emprego que eu estava. E quando eu terminei a graduação, concluí a graduação, e aí me promoveram para um cargo melhor. E com isso eu falei assim, nossa, eu não posso parar. Eu preciso continuar fazendo uma pós, eu preciso me preparar não só para o trabalho que eu estava, mas para o mercado de trabalho.
A realidade da Maria Júlia é bem diferente. A jovem de 21 anos sempre sonhou em ser professora, mas as condições financeiras da família deixavam esse sonho cada vez mais distante. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava trabalhando na época, tudo. Só que, eu fiz o vestibular, eu ia começar a fazer faculdade, só que o valor que eu ganhava, eu não iria conseguir pagar a minha faculdade, né? Daí eu acabei, depois de um tempo, como eu posso dizer? Eu acabei aceitando que isso não poderia acontecer naquele momento, sabe? Mas mesmo assim o sonho ainda não tinha, o sonho não tinha morrido. Eu queria ajudar, mas a minha condição não dava. Tanto que ainda não dá. Eu ainda falava pra ela. Ela começa a reclamar, né? Que eu quero fazer a faculdade, eu não consigo. Eu falava, tenha calma. Eu vou resolver umas coisas, eu vou pagar pra você. Eu falava pra ela, eu vou pagar pra você. Nem que eu comece, pago 1 ano, 2 anos, depois você continua, mas eu vou. Além disso, Maria Júlia mora na cidade de Miracatu, que fica no interior de São Paulo, e tem pouco mais de 20 mil habitantes. A faculdade mais próxima fica a 50 quilômetros na cidade de Registro. As vantagens da educação à distância, algumas delas que eu vejo são: você pode, no caso do professor, levar o conhecimento para os alunos nas mais diversas regiões do país e do mundo, do Brasil e do mundo. Nas regiões, por exemplo, que tem pouca infraestrutura tecnológica, de redes cabeadas, por exemplo, você pode levar esse conhecimento lá por meio das redes móveis, tá? Por meio dos celulares. Nas regiões onde não há universidades ou instituições educacionais que podem propiciar vagas para os alunos assistirem às aulas presencialmente. Então, você pode também levar esse conhecimento por meio de polos, de instituições educacionais que podem estar em outras regiões do país. Que no Brasil, no caso, nós temos uma grande quantidade delas aqui na região sudeste e na região sul. Tá? Existem alguns outros fatores que são, por exemplo, o aluno procura por um certo curso que na região dele não tem. Então, ele conhece que alguma outra universidade está oferecendo aquilo, tá? E pode oferecer para onde ele está, para a região de onde ele está morando, né? Então, são diversas as vantagens. Ele pode estudar em diversos momentos, em diversos ambientes, tá? E que facilita muito a vida dele para o trabalho e para os estudos. Eu fiquei 5 anos sonhando, esperando essa oportunidade de ingressar no ensino superior. Ela descobriu que a educação à distância poderia ser o caminho para a realização desse sonho. Como não tem computador nem internet em casa, a jovem que trabalha cuidando de crianças conta com o apoio da patroa para acompanhar as aulas no notebook emprestado. Eu acho que se não fosse a educação à distância, eu não teria conseguido, eu não iria conseguir fazer o meu curso. Pelas dificuldades também, tanto minha quanto da minha família, e então ia ficar bem difícil. O perfil do aluno de educação à distância é aquele que ele procura ou por uma formação, que no caso é a primeira graduação, ou por uma formação continuada, que pode ser uma especialização, pode ser um curso de MBA, pode ser um mestrado, stricto sensu, pode ser um doutorado, que vai fazer com que ele se aperfeiçoe um pouco mais e adquira conhecimentos para ser competitivo no mundo do trabalho. Então, como isso está tendo uma amplitude global, torna-se necessário que ele se torne mais competitivo. Isso é para todas as áreas. No caso do Jadson, estudar à distância foi a solução que ele encontrou para ter horários mais flexíveis para se dedicar ao curso. Olha, se não fosse a educação à distância, seria complicado. Eu não teria concluído alguns cursos que eu já concluí. Eu não estaria fazendo a segunda graduação de Ciências Contábeis, EAD. Por quê? Porque devido ao meu horário de trabalho, então atualmente, né, eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira
E o meu horário é bem complicado, porque é um turno da tarde e da noite. Então, por exemplo, para você entender melhor, eu entro meio-dia para trabalhar e vou sair só às 22 horas. E eu tenho um filho de 3 anos. Sou casado, tenho um filho de 3 anos. Então, eu tenho mais tarefas. Eu tenho tarefas domésticas que eu preciso ajudar em casa, ajudar minha esposa, cuidar do meu filho, levar ele para a escola, acompanhar todo o desenvolvimento dele, então, e outras coisas particulares que eu preciso resolver no dia a dia. Então, para mim foi muito bom, porque como não consigo estudar nem à noite e nem de manhã, então a única alternativa que eu tinha e já conhecia é o EAD, o ensino à distância. Então, para mim está sendo muito bom, devido a essa flexibilidade, né, de horário, também os acompanhamentos e monitoramento dos tutores online também, que é muito importante, essa disposição deles, esse monitoramento. Então, se não fosse o EAD, né, a EAD, eu não estaria concluindo, né, não estaria nem começando uma nova graduação agora. O aumento da procura pela educação à distância dá-se por diversos motivos. Um deles é a falta de tempo para o aluno estudar. Normalmente esse aluno tem em média de 26 a 30 anos de idade, ele já trabalha, ele não tem tempo para estudar durante o seu período de trabalho, então ele procura fazer esses cursos na modalidade de educação à distância após o expediente, tá? Ou até em algumas situações, algumas empresas autorizam que eles acessem cursos durante o expediente, mas é muito raro isso. Ele já tem a consciência de que ele precisa de crescer profissionalmente, que precisa avançar nesse aspecto, ele tem que ter disciplina para esses estudos, tá? O que vai fazer com que ele possa melhorar o seu nível de conhecimento, melhorar o seu nível social e possivelmente o seu nível econômico. A seguir, militares de Pindamonhangaba comemoram os 370 anos do Exército Brasileiro. Voltamos já.